Antigo casarão que fica numa esquina de Caxias do Sul abriga hoje o arquivo histórico da cidade. Tem uma pequena amostra, mas muito mais que isso. Ele tem relação com 4 personagens interessantes. A história deles e do casarão eu vou te contar, é claro, em Destinos do Sul, onde te desenho a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. A história desse lugar começa em 1890, quando Vicente Rovea, um italiano que tinha chegado 10 anos antes, em 1880, ali em Caxias do Sul, resolve fazer ali a sua casa de negócios. Ele nasceu em 1861, veio com 19 anos, com a condição de imigrante, as primeiras levas de imigrantes italianos aí que estavam chegando em Caxias do Sul. E ele prospera e cria, então, essa famosa casa de comércio que tem o nome dele lá em cima até os dias de hoje, inclusive com a data de fundação. Então, nesse prédio funcionava, então, o negócio de Vicente Rovea, como está escrito lá em cima. E ele também começou a participar da política da cidade. Com a proclamação da República em 1879, se começam a organizar os municípios aí de outra forma, se estabelece aí pelo governo central uma junta administrativa, mas com o tempo o pessoal começa a se não gostar muito das ações, achavam que estavam sendo cobrados muitos impostos e as estradas estavam ruins. Aí há uma revolta dos colonos, um capítulo que tinha uma hora de contar com mais calma, e se resolve fazer a derrubada dessa junta administrativa, mas depois o governo do estado consegue conciliar e colocar de novo a antiga junta administrativa, mas depois ela é derrubada de novo, isso ali entre o período de 1890 e 1892. E aí nesse outro governo que estabelece, Vicente Rovea faz parte, então ele foi uma importante liderança. Depois parece que se consegue de novo o governo do estado pacificar momentaneamente, pelo menos, estabelece uma outra junta administrativa. Falando só por cima, bora ter que colocar essa história, achei bem interessante, essa revolta aí dos colonos italianos contra o poder central dessa, então, aí, vila, município de Caxias, enfim. Eu já nem me lembro em que fase está administrativamente a cidade, mas o fato é que ele continua se envolvendo com a política nesses conflitos. Também não vou entrar em detalhe que corrente ele seguia. Eu pesquisei isso na internet, tem bem detalhada a história dele, dá vontade até de contar com mais calma desse personagem e o contexto aí do começo da organização da cidade de Caxias do Sul, que centralizava, vamos dizer assim, a imigração italiana, uma das primeiras colônias importantes aí, italianas da Serra Gaúcha. E ele então começa a se envolver bastante na política, acaba sendo eleito intendente aí em 1908, mas tem que sair, depois retorna, enfim, já em 1908, né, e aí em torno de 1908, 1910, ele participa de administrações municipais, mas a partir dele, dessa época que ele entra aí no poder de Caxias, se diz que os colonos italianos efetivamente começam a administrar a cidade, os descendentes italianos, que até então as administrações eram de lusos brasileiros, indicados pelo governo do estado, enfim, eles conseguem fazer um movimento político, ascender política e economicamente e administrar a sua própria comunidade. E, enfim, é um personagem aí marcante. Ele, nesse período aí, também tem problemas nos negócios, vende, depois retorna, mas enfim, lá pelos anos, para resumir a história, lá pelos anos 1920, ele acaba se desfazendo do negócio, vendendo a casa, enfim, e quem se estabelece ali no segundo andar e começa a ter sucesso aí na cidade é o médico Rômulo Carbone, um médico italiano, um pouco mais jovem aí
que Vicente Rovella. Ele nasceu em 1879 e ele se forma em medicina e começa a trabalhar na Itália. Foi importante, cirurgião, inclusive teria ganhado um cargo numa cidade da Itália. Como disse, eu maior detalhe com mais calma essa história aí, mas ele inclusive ganha um cargo de médico, teria ganhado um cargo de médico vitalício, mas resolve imigrar para a América do Sul, primeiro para Buenos Aires, ali em 1913, e depois ele acaba se deslocando para Porto Alegre e, enfim, acaba se estabelecendo em Caxias do Sul, provavelmente sabendo que aqui já existia uma colônia italiana. Então ele resolve vir para cá, e certamente numa comunidade só falava italiano, podia falar a língua dele, e ele se estabelece, então começa a clinicar e começa a prosperar, a ficar famoso, um médico muito bem quisto na comunidade. E nesse tempo ele, em determinada ocasião, resolve voltar para a Europa para estudar mais um pouco, se aperfeiçoar, isso em 1926. E aí ele volta, então, e adquire ou começa a clinicar e também morar nesse casarão e acaba estabelecendo ali o chamado Hospital Carbone. Durou aí muitos anos, cerca de 20 anos, e ficou bastante conhecido aí na cidade, nesse prédio. Então, nessa segunda etapa desse casarão, ficou conhecido então como Hospital Carbone. Ele começou a colocar mais camas, enfim, funcionar como um verdadeiro hospital. Depois virou Hospital Santo Antônio, mas ele já tinha sido diretor também do Hospital Pompeia. São hospitais que cresceram, estabeleceram em Caxias. Também tinha que fazer esse link agora com mais detalhes ali para a gente entender um pouquinho melhor essa história. Mas o interessante é falar sobre também esse personagem que quando voltou da Itália, inclusive, foi recebido na estação de trem em Caxias, que eu te mostrei recentemente num vídeo aí no nosso canal. E ele foi recebido pelo prefeito, pelo padre, estilado pela rua, pelas ruas, as pessoas abanando pela janela. Ele era uma pessoa que era quase que endeusado na cidade. Enfim, uma figura interessante, que participou de várias associações, foi bem atuante na comunidade e tinha esse hospital, então, aí bem conhecido. Diz que dedicava uma hora do seu dia a atender as pessoas carentes, mas era muito valorizado aí na sociedade caxiense. Mas nessa época também, ali no começo do século XX, um filho de sapateiro e de uma lavadeira, de nome João Spadari Adami, que nasceu já em Caxias em 1897, aí no começo do século XX começa a se interessar pela história. Ele acabou aí exercendo o ofício do pai como sapateiro e também como alfaiate. Teria saído para Antônio Prado, trabalhar um período lá, depois voltado para Caxias, enfim. Mas ele começa a se interessar pela história de Caxias do Sul, e já naquela época, isso é a partir de 1923, quando aí os negócios de Vicente Rovella não estavam indo tão bem, estava desfazendo o casarão, já entrando o casarão, já estava sendo ocupado então pelo médico, que seria o lugar que ficaria conhecido como Hospital Carbone, e o João Spadari Adami já estava juntando documentos, se interessando por essa história, provavelmente da história desses personagens, essa revolta dos colonos. E ele dizia que às vezes o pessoal contava a história com eloquência, mas ele gostava de ter os documentos para comprovar situações, e ele criticava os outros, porque ele tinha só da terceira série, e outros tinham mais estudo e não faziam esse trabalho de contar com mais detalhes da história de Caxias, inclusive nos fundos do lugar onde ele tinha a sua oficina de conserto de sapatos, teria sido o lugar onde começou a Academia Caxiense de Letras. Enfim, ele também teve uma atuação
interessante na comunidade, sempre contando essas histórias, juntando documentos para comprovar bem a história dessa comunidade. E não é por nada que o casarão, que depois deixou de ser hospital, foi residência durante um tempo, em 1986 é tombado pelo patrimônio histórico, se transforma no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adame. Então dá nome ao Arquivo Histórico de Caxias do Sul, onde eu fui visitar. Então as instalações têm documentos, vários documentos devem contar todas essas histórias melhores. Eu peguei até da internet, vou começar para vocês. Mas eu peguei algumas informações, troquei ideias com o pessoal lá, busquei algumas informações aí sobre as estações de trem de Caxias, que eu tinha visto naquele dia, que eu fiz um vídeo recentemente. Mas antes de contar mais essa história e um pouco desse lugar, como ele é hoje, eu vou te deixar o convite para tu curtir e compartilhar esse vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais e na descrição desse vídeo, nosso canal do YouTube. Eu te convido também para te inscrever no nosso canal do YouTube, tem muito mais para ti lá. Tem links onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões de final de semana, pacotes turísticos maiores, pode reservar o teu hotel, ou até tu pode entrar em contato conosco aí, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E esse prédio, então, a partir de 1986, depois que ele se transformou em moradia em um tempo, ele passa a receber, ele é tombado pelo patrimônio histórico e passa a receber o Arquivo Histórico de Caxias do Sul, com o nome João Spadari Adame. E esse arquivo histórico eu visitei nesse dia, busquei informações ali sobre as estações de trem de Caxias, que eu estava fazendo esse vídeo, esse conteúdo, e eu conheci um pouco do trabalho, como é que existe. Tem muitas histórias, tem gravações de depoimento de pessoas, é um acervo bem interessante. Uma hora tem que pegar uma viés e pesquisar e trazer mais assuntos interessantes para ti, mas também tem uma amostra. No segundo hora tem exposições temporárias, tinha uma amostra relativa ao mês da consciência negra, enfim, tinha uma exposição fotográfica. Eu peguei aí rapidamente umas imagens, e tinha uma exposição também fazendo alusão a um quarto personagem, que é o fotógrafo Giacomo Jeremia, que foi proprietário do estúdio Jeremia, que fez história em Caxias do Sul, junto com outros estúdios fotográficos, é claro. Inclusive depois o Ulisses Jeremia acabou herdando o negócio do pai. E esse Giacomo Jeremia era um italiano que nasceu em 1880, veio aí na condição de imigrante aí para Caxias do Sul, mas que ele, com 10 anos de idade, ele fugiu de casa e foi trabalhar em Porto Alegre, numa tornearia de madeira. E aí depois ele, com 18 anos, ele vai, estabelece já em Vacaria, onde ele começa a trabalhar com outro fotógrafo e aprende os segredos aí da fotografia e acaba herdando os equipamentos desse fotógrafo e sai pelo interior, tem ideia de sair pelo interior, pela zona rural, ali dos campos, em cima da serra, onde fica a Vacaria, um pouco ao norte de Caxias, aí em relação a Porto Alegre, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul. Ele começa a fotografar as pessoas do seu meio rural, fazendo um importante registro dessa região dos campos de cima da serra, de fazendas, também da colônia italiana, e vai chegando de volta aí para Caxias do Sul, onde se estabelece com esse estúdio e começa a ser bastante requisitado para fazer vários retratos, verdadeiras obras de arte, e foi um pioneiro do uso da iluminação artificial. Enfim, tem uma trajetória interessante. E nesse museu tá essa pequena mostra aí do prédio do Arquivo Histórico de Caxias do Sul. Tem equipamentos que ele utilizava, bem interessante, poderia até detalhar melhor, aí eu vou te deixar um pouco as imagens, mas também é bem interessante uma amostra que tem dos cartões dele, dos folders, enfim, mostrando um design que foi avançando aí ao longo do século XX, vai se mostrando um pouco da evolução desse serviço de fotografia, algo que tem a ver com a gente, está sempre fazendo
imagens para ti, vídeos, e aí eu contar aqui de casa, meio, vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aí no entardecer, vai mudando a luz, enfim, mas é interessante, o arquivo histórico de Caxias, que é bem atuante, assim como já falei de outros arquivos históricos, falei de Rio Pardo, uma hora tem que ir lá de novo, eu fiz uma visita uma vez, mas não gerou conteúdo, acho que tem um conteúdo antigo ali, são umas visitas rolando da Praça da Matriz, mas a gente tem que dar uma atenção também para o histórico de Porto Alegre e de outras cidades, procurar algumas histórias, personagens interessantes, que aí tem uma riqueza maior ainda. E a gente vai já pensando no que vem, para fazer séries, quem sabe, interessantes sobre uma determinada região, determinada indústria ou determinado personagem e a sequência que ele deu relacionado, ou quer saber, a sua família. E enfim, esses dias eu comentei sobre a história da cerveja continental e a sua relação histórica. E são histórias interessantes aí que a gente vai estar sempre procurando, quem sabe, aperfeiçoar e mostrar melhor para ti. E tu já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com teus amigos, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque lá tem muito mais para ti. Vamos junto?